Olá, estamos aqui no programa Momento Inspiração, apresentando, junto com a querida Mônica Iobi, colega como eu, Will Goya, que estamos no Congresso Nacional de Filosofia Clínica, 17º encontro, discutindo sobre a prática da terapia em consultório pela filosofia clínica. Mônica, querida? Sim. A prática da filosofia clínica no consultório diz respeito a uma terapêutica, né, que parte de todo o conhecimento filosófico, né, aquele conhecimento construído na história da humanidade, para que nós possamos tratar as questões cotidianas. Questões que são, na verdade, problemas existenciais, problemas filosóficos, como, por exemplo, o sentido da existência, a insatisfação que muitas vezes nós sentimos com o nosso processo de vida, questionamentos do gênero: por que eu corro tanto? Por que tanta pressa? Né? Para que trabalhar tanto? Né? E quando chega no final de semana eu estou esgotado. Será que é esse tipo de vida que eu quero para mim? Muitas vezes chegam no nosso consultório pessoas que têm, assim, estão no ápice daquilo que optaram para suas carreiras, que encontraram ali aquilo que buscavam, mas se sentem infelizes. Por que se sentem infelizes? Porque aquilo que vai nelas, né, aquilo que elas realmente gostariam de fazer, não é aquilo, não é essa vida que elas querem ter. Em outros casos, há pessoas que gostariam sim de seguir determinados caminhos e não encontram as condições. Será que essas condições existem? Existem possibilidades para que nós possamos transformar a nossa vida? Pensar sobre como nós vivemos, lidar com as relações. Né? São questões dessa natureza que nós encontramos no consultório. Bacana. Essa palavra inspiração, um movimento de trazer a vida lá de fora para alimentar a nossa vida aqui dentro, muitas vezes sem saber o que é lá fora, o que é aqui dentro, a gente traz problemas dos outros confundindo com os próprios. Leva problemas próprios para outros espaços, como trabalho, família, e chega um momento em que fica tudo tão confuso que vale a pena aproveitar mais de 2000 anos de história da filosofia para pensar melhor. É que algumas pessoas pensam com o raciocínio, o que é prudente, outras pensam com as emoções, outras numa mistura de ambas, outras através do corpo, com as linguagens da doença, na patologia médica, com transtornos e dificuldades de respiração, com a pele. Outros já pensam melhor por escrito. Entender como nós pensamos e ajudar as pessoas a entenderem melhor a sua vida pode ser um caminho terapêutico que alivia esses sintomas desconhecidos que levam a pessoa a um consultório à busca de terapia. Inspirar-se é um ato de generosidade. É importante ter esse amor. E a filosofia é um desses atos generosos de amor em tentar ajudar o outro a compreender a sua trajetória de vida. Sim, e é muito interessante porque a origem da filosofia tem essa perspectiva, né, de olhar para si, de pensar as suas questões, de conhecer o mundo que se habita, né, de conhecer o outro com quem se relaciona. A filosofia surge lá na antiguidade, né, lá na Grécia Antiga, num momento em que os mitos, né, prevaleciam. Então, se as coisas não estão funcionando bem, não estão dando certo para mim, a responsabilidade é dos deuses. Mas quando surge a filosofia, surge justamente para que essa responsabilidade venha para o próprio ser humano. E aí eu começo a pesquisar o que se passa comigo, quem sou eu, né, quem convive comigo, como me relacionar com esse outro, como viver em sociedade, quais os melhores caminhos para organizar a nossa sociedade. É nesse contexto, que é um contexto onde há uma série de mudanças sociopolíticas, econômicas, né, e que leva o ser humano a constituir essa forma de pensamento. E já lá nas origens, uma relação íntima entre a filosofia, né, o pensar e o lidar com essas questões da existência. Isso é recuperado em termos de tratar das questões cotidianas
no século XX, né, com todo um movimento de olhar de novo, depois do desenvolvimento da ciência, no momento em que se começa a discutir, né, mas para que filosofia, né, o fim da filosofia, e de repente, novamente, né, vamos pensar a nossa existência. Por que não fazer uso, né, de toda essa construção para pensar no cotidiano? Só que é importante não nos confundirmos a prática da filosofia clínica com outros trabalhos de terapia que existem no mundo, que também têm o seu valor. Não é uma pessoa convidada a estudar filosofia para vir discutir teoria em consultório. Ajudar a pensar filosoficamente significa pensar legitimamente por si mesmo. A filosofia cumpre o elevado propósito de ajudar as pessoas a pensarem sem jamais pensar por elas. Mas o ato autônomo de pensar por si mesmo implica em verdades tão íntimas que muitas vezes são abandonadas até que o momento da crise e do sofrimento convide a pessoa a refletir. E, se fizermos isso com a ajuda de alguém que entenda melhor sobre a estrutura do pensamento, tenha o carinho e o apoio de caminharem juntos, então a filosofia será de fato clínica, isto é, terapêutica, uma ajuda de caminhar para um bem-estar, para uma força e uma potência que cada um de nós, sem dúvida, tem. Sim. Nos perdemos muitas vezes quando pensamos sozinhos, né? Pensar junto com o outro é uma forma de encontrarmos caminhos mais interessantes. Perfeito. Sem que nos percamos. Vamos pensar juntos? Esta frase tão popular e tão querida por todos, que devemos respeitar as pessoas como elas são, cheia de boa vontade, nos faz lembrar que o caminho que nos leva para o inferno está pavimentado dessa mesma boa vontade. E isso não basta, não é suficiente para que haja compreensão e ida ao mundo da outra pessoa. Daí a pergunta: sim, precisamos ir a outra pessoa e respeitá-la como ela é, mas como ela é? Se eu tiver uma resposta antecipada segundo os meus pré-julgamentos, bons ou maus, eu não estou diante do outro, eu estou diante de mim, em meu espelho de vaidades, que transforma o outro em apenas um objeto. Mas como é que eu vou descobrir o universo de quem eu não conheço, ainda que eu acredite conhecer nas primeiras impressões? E qual é o método que eu faço para isso? A filosofia clínica tem algo bastante específico, pontual, que descortina do mistério que é infinito de cada pessoa, como esta pessoa e mais ninguém no mundo tem uma história para dizer a respeito. É interessante que a palavra historicidade revela algo que a história não conta. Sim. História é a narrativa, é a biografia, os fatos acontecidos tomados por várias opiniões. O filósofo clínico está interessado na perspectiva do que foi importante aos olhos de quem viveu toda essa trajetória. E aí nós vamos ter surpresas tão flagrantes e, em geral, desrespeitadas, que o que é importante para um pode não ser em nada para outro. Essa é uma descoberta que exige não só aprendizagem do que vem do outro para ser reconhecido pelo método filosófico, que ultrapassa o nosso momento de conversação, mas está aberto aos sites, né? Que nós temos para quem queira aprender sobre isso. Daqui a pouquinho a Mônica fala sobre eles. O mais importante é que importa que nós tenhamos também, de nossa parte, uma capacidade de escuta, de aprendizagem, que isto é feito com método, com conhecimento. Então, historicidade é a perspectiva com que o outro nos coloca o seu mundo. E se eu conseguir me colocar no lugar do outro, não exatamente como ele viveu tudo isso, mas como um oculista, que é capaz de montar um grau e ver com os olhos dele. Se eu conseguir ver com os olhos dele, e ainda mais, conseguir ver com os olhos distantes dos dele, percebendo e comparando as nossas diferenças, tanto nossas pessoais, quanto em relação a várias outras opiniões do mundo em redor, então poderemos somar ao que a pessoa traz com suas dores, com as suas perspectivas, outros elementos de conversação, para que ela se reconheça muito mais rica do que no início se achava. Em minha experiência de mais de 15 anos, a Mônica ultrapassa isso também, de prática clínica. É muito raro, inclusive, chegar uma pessoa que precise aprender coisas novas diante dos problemas que já encontram. A maioria delas já desperdiça grande parte de lições e experiências de vida
que, se recuperadas na sua historicidade, meu Deus, elas poderão entender que elas são guias para si mesmas, mas estão perdidas sem autoconhecimento. Na próxima parte, vamos conversar sobre os submodos, né, e sobre algumas dicas para que a gente possa pensar um pouquinho melhor essas questões. Entre elas, as informações sobre como localizar o trabalho da filosofia clínica nos diversos estados no Brasil inteiro, online e presencialmente. É isso aí. Submodos, né? O terceiro eixo. Sim. Nós observamos como a pessoa lida com as suas questões e o resultado disso. Às vezes nós desenvolvemos formas de resolver os nossos problemas que geram muito mais problemas. Outras vezes aquelas formas que nós temos, de repente, por algum motivo, não nos servem mais. E aí nós precisamos desenvolver novas e diferentes formas. Então, enquanto a pessoa está contando a historicidade, a gente está observando tudo isso. Sim. E o nosso papel, conhecendo então esses dados, é pensar junto com você, que vai procurar um consultório de filosofia clínica, sobre as suas questões. Como você poderia lidar melhor com essas questões? Mas não somos nós, filósofos clínicos, quem vamos dizer isso para você. É você quem vai chegar nisso na medida em que você for contando e pensando junto conosco sobre as suas questões. Nós só vamos provocar a pensar. Esse é o papel do filósofo. Nós não temos receitas prontas, nós não temos, né, dicas diretas, olha, faça isso, faça aquilo, porque isso pode servir para nós, mas talvez não sirva para você. Nós vamos pesquisar junto com você quais são as suas possibilidades, as suas necessidades, como é seu mundo, o que você pode fazer aí nesse seu mundo para lidar melhor com as suas questões e seguir o caminho que você quiser seguir, desde que ele seja possível dentro dos seus contextos. E se não for, o que você pode fazer para torná-lo possível? Submodo é uma palavra que eu acho muito bonita, inclusive quando praticada. É o modo submetido ao jeito de cada única pessoa e que pode ser renovado para que ela se faça e se atualize com outros submodos. Quero dizer, todo mundo já sabe, repetidamente, que não se deve ter uma receita para todos. Mas então o que fazer? Olha, a dica é: escute. As palavras que saem da minha boca e aquelas outras que eu também recebo precisam ser ressignificadas, precisam ser compreendidas segundo o meu modo autêntico. Antes de falarmos em técnicas, antes de falarmos em metodologias práticas mais específicas ou técnicas pontuais, vale dizer algo que todos nós temos em comum, como síntese, e é uma intuição. De alguma maneira, seja como for, porque você existe, porque você pensa por si mesmo, tem uma sensação, vou chamar amplamente assim, de que se trai, de que não está sendo fiel àquilo que bate no peito, àquilo que faz você acreditar de fato em um caminho. E isto, que não é técnica, se obedecido, faz com que você encontre os seus submodos. O filósofo clínico descortina um pouco dessas máscaras que nós utilizamos, às vezes, para termos sucessos do lado de fora, mas que traem nossa intimidade. Recuperar esse caminho, ser fiel a si mesmo, é a missão da filosofia clínica, ajudar uma pessoa a ser autêntica. Quando isso acontece, grande parte dos nossos problemas nem são resolvidos, eles desaparecem como pseudo-problemas, questões que nós inventamos para atender às demandas dos outros. Pensar por si mesmo é algo tão mais simples, tão mais belo, tão mais enriquecedor, que faz com que voltemos na filosofia clínica a um elemento fundamental e nascente de todo o pensar filosófico. Antes de responder a uma pergunta, precisamos saber se a pergunta foi bem elaborada. E como o trabalho é pensar novamente, eu devo retomar quais são as minhas demandas, as minhas questões. E não são minhas exclusivamente, são minhas porque nossas no convívio. Quem volta para si mesmo, no mundo em que é autêntico, traz para si e derrama aos outros o efeito de estar em paz consigo mesmo. A terapia se faz nesse encontro. É uma arte
e uma beleza de um amor que o encontro oferece. E é um trabalho muito lindo, né? E o resultado, o movimento que isso gera é muito bonito. A Mônica, como presidente da Anfic, eu pediria que colocasse um pouco do que é, em termos de organização material e institucional, a filosofia clínica hoje, no cenário das profissões, no cenário da organização política, social, do trabalho do filósofo clínico como um profissional atuante. Um filósofo clínico hoje é alguém que estudou filosofia, tem uma graduação em filosofia, fez uma especialização em filosofia clínica, que é oferecida em várias regiões do país, em vários centros de formação. Nesse estudo, muitas pessoas perguntam, nossa, mas o filósofo, será que ele tem como lidar com as pessoas, né? Porque é um estudo tão teórico. Na formação em filosofia clínica, há todo um trabalho onde o filósofo clínico passa pelo processo, fazendo a sua própria terapia, onde ele vai fazer um estágio e será acompanhado por um professor experiente, supervisor, passo a passo, até que ele tenha essa segurança. Então, tudo isso é desenvolvido na formação. E só me permita, Mônica, um adentro, que o filósofo recebe muitas vezes a crítica de que ele não está preparado para lidar com questões médicas, em questões psicológicas, porque ele não tem uma formação psicopatológica. Claro, até porque estas questões são reencaminhadas num trabalho multidisciplinar. Sim. É para tanto que o filósofo trata de questões originalmente filosóficas, que são essas do modo individual de interpretar a realidade. Na medida em que surjam demandas que possam ser coparticipadas com outros saberes, o trabalho é conjunto, não há disputa. Sim, inclusive há na formação, né, um estudo sobre como identificar sinais e sintomas de casos que precisem de um trabalho interdisciplinar. Sim. Né? E para quem quiser conhecer um pouco mais a filosofia clínica, vocês podem procurar no site da Anfic, né, que está aqui na legenda do vídeo, e neste site vocês poderão entrar em contato com filósofos clínicos da sua região. Lá vocês vão encontrar textos do Lúcio Pachter, que é quem criou essa metodologia, um brasileiro. Isso é muito legal também. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente não está importando filosofia, a gente está exportando filosofia. Sim. E isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem, porque por muito tempo, né, nós tivemos essa ideia de que no Brasil não há filosofia. Né? Então, se você quiser, procure o nosso site lá na Anfic, lá você vai encontrar várias referências acerca do trabalho dos filósofos clínicos. A Anfic congrega os profissionais, né, do país, e hoje nós já temos alguns profissionais fora do país também, e alguns colegas atendem nas cidades onde não há o filósofo clínico, atendem virtualmente, como é o caso do nosso colega Will, que aqui está. Olha, é interessante porque hoje há vários países e universidades no mundo que estão convidando a filosofia clínica para poderem demonstrar o trabalho lá fora. O Lúcio Pachter, e nós temos feito às vezes viagens conjuntas em Oxford, a Universidade de Jerusalém, agora na Itália, em tantas universidades que estão querendo conhecer. Ano passado estivemos na Espanha, a Universidade de Sevilha. O trabalho é bem reconhecido, é sério. Ele tem audiência, mas, sobretudo, a qualidade do trabalho fala. E isso está além de qualquer protocolo, de qualquer marketing. A filosofia tem uma história e, depois de mais de 2000 anos, ela se atualiza nos momentos de crise. Tem o que dizer. Convido a vocês também a participarem do meu site, o Will Goya, que está aí no vídeo, e estejamos juntos. Em qualquer lugar, estaremos juntos. É só convidar.